missing you so much. You turn on my imagination. Though you're far away, and in my fantasy you crave. Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós e o Universo. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto. E a gente já tem aí quase 9 dias depois da passagem do cometa 2017 S3, o famoso incrível Hulk, que o pessoal apelidou por causa do seu brilho esverdeado. Mas vocês sabem que esse programa refere-se principalmente ao Nibiru. Mas não dá para falar agora só do Nibiru sem juntar os outros elementos que estão colaborando para fazer tantas mudanças no nosso mundo, não é verdade? Eu acho que eu não preciso nem reforçar para vocês que obviamente assistem a todos os jornais da TV aberta, que agora começam a explicitar os efeitos causados por elementos não muito conhecidos, pelo menos da grande mídia, que como, por exemplo, a interação entre o cometa e o Sol, originando no nosso mundo, por exemplo, um aumento significativo dos sismos, e não só em quantidades, mas principalmente em intensidade. Outro fator também que a grande mídia não considera, por exemplo, é a interferência do Nibiru, na medida em que ele vem se aproximando do plano solar, né, da nossa região no espaço. E tudo isso a gente vai conversar agora nesse programa aqui. Eu fiz algumas ilustrações rápidas para que vocês tivessem uma ideia um pouco melhor do que eu pretendo explicar para vocês. Mas uma coisa eu gostaria que vocês fizessem nesse momento. Prestassem bastante atenção na explicação que eu vou dar em relação aos sismos que a gente tem assistido ao longo dos 10 últimos dias. Vocês vão perceber que eles são setorizados. Parte ocorre nas latitudes mais altas no hemisfério norte e a outra parte acontece no hemisfério sul, também numa região relativamente centralizada. Me refiro, na verdade, ao famoso Anel de Fogo do Pacífico. É bem dentro dessa área que os sismos têm ocorrido, mas o que chama mais atenção, tanto nos sismos que estão ocorrendo no hemisfério norte, quanto os que estão ocorrendo no hemisfério sul, é justamente a intensidade de cada sismo. Porque, na realidade, quem acompanha a vida sismológica do nosso planeta sabe que as quantidades variam muito, as intensidades não. Mas, recentemente, como eu havia dito agora há pouco, a gente vem constatando sismos cada vez mais intensos, mais fortes e, por isso mesmo, passíveis de serem estudados e compreendidos. Todo mundo sabe, eu já expliquei em programas passados, que sob a crosta terrestre há um material chamado manto. Esse manto é composto de rochas, são rochas extremamente flexíveis, que permanecem ali sob alta pressão e alta temperatura. Mas são rochas maleáveis. Tanto é verdade que essas rochas são movimentadas em diversas direções. E essas movimentações são dadas por aquilo que nós chamamos de correntes convectivas. Agora que vem o detalhe importante. As correntes convectivas são, na realidade, impulsionadas, estimuladas por alguns fatores, mas o principal deles é o eletromagnetismo. E é aqui que começa, na verdade, a nossa história. Vejam, há 9 dias atrás, um cometa, o famoso 2017 S3, o incrível Hulk, passou bem perto do Sol. E nós havíamos dito há 2 programas atrás que esse encontro poderia deflagrar uma nova fase de atividades eletromagnéticas no Sol, o que de fato aconteceu. Então, eu vou pedir, inclusive, para a nossa câmera mostrar aqui a tela, para eu poder explicar para vocês como é que essa interação de fato funciona. Então, nesse ponto aqui da tela, a câmera vai mostrar agora para vocês, nós temos uma representação de uma imagem de monitoramento do Sol, tá certo? Acima dela, só para a gente não perder o foco, é a imagem fotográfica, inclusive, do Pan-STARRS, do cometa S3 2017, ou 2017 S3, como preferirem, tá certo? Muito bem, lembrando de 9 dias atrás, quando esses 2 corpos celestes estiveram muito próximos um do outro,
Houve, na verdade, um estímulo eletromagnético na superfície e nas camadas internas do Sol, e houve, então, a emanação de muito material plasmático, radioativo, elétrico do Sol em relação ao cosmos. E aqui estamos nós, nessa representação onde pode-se perceber perfeitamente nos filamentos amarelos aquilo que a gente representa como sendo a nossa magnetosfera, e mais aqui na parte interior, essas coisinhas que parecem mais um gominho, né, de laranja, que representam um outro elemento importante que a gente pouco discute, porque parece que o pessoal acho que não gosta muito desse assunto, mas são os cinturões de Van Allen. Percebam que os cinturões são compostos, na verdade, está no plural, porque são dois cinturões, um maior e um pouquinho menor. Para vocês terem uma ideia da distância do cinturão menor para a superfície terrestre, é algo em torno de 1,5 o raio do nosso planeta, o que dá em torno aí de 9.000 quilômetros aproximadamente. E a parte maior do cinturão aqui fora está um pouquinho mais distante. Por que eu estou falando agora nos cinturões de Van Allen? É agora que vocês têm que entender. Veja, o cometa provocou o Sol. O Sol gerou eletricidade, gerou plasma. Esse plasma veio na nossa direção. Os cinturões de Van Allen, eles estão sendo estudados, ninguém sabe nem como e nem porquê, mas eles seguram, eles retêm as partículas mais eletricamente carregadas emitidas pelo Sol. Ufa, o que isso é muito bom para a gente. Por outro lado, as partículas de menor carga passam direto e acabam chegando na atmosfera, na ionosfera, como vocês sabem. Até aí está tudo certo. Acontece que, nesse momento, os cinturões de Van Allen, segundo as nossas conclusões, ele está altamente carregado, altamente radioativo, altamente elétrico, funcionando como se fosse uma bobina ao redor do nosso planeta. Lembra do manto que eu falei há 2 minutos atrás? Manto é uma rocha bem maleável. Essa rocha bem maleável é constituída por minerais. Esses minerais, por sua vez, têm seus campos também eletromagnéticos. E essa bobina, o cinturão de Van Allen, ou os cinturões de Van Allen, estão atraindo, puxando o manto para uma ou para várias direções diferentes, conforme o movimento de rotação da Terra. Ok. Eu estou querendo dizer o que com isso para vocês? Que na próxima imagem eu vou mostrar que determinados sismos têm ocorrido por força da radiação do próprio cinturão de Van Allen, que é algo natural dentro da nossa própria magnetosfera. E isso tudo por quê? Porque o Sol está mais radioativo, ele estava mais eletricamente ativo nesses últimos tempos por causa da passagem do cometa e, para vocês não esquecerem, não perderem de vista, a nossa magnetosfera, de um modo geral, está mais fraca, porque nós estamos em processo de inversão dos polos magnéticos. E essa é uma característica também, o enfraquecimento do nosso campo magnético. Por isso mesmo, os cinturões ficam mais próximos da superfície. Daí vem a nossa lógica de associar o movimento tectônico da parte do hemisfério sul à influência eletromagnética como um ímã, de fato, dos cinturões de Van Allen. Essa é uma primeira parte da história. Vamos à segunda parte da história? Vou mudar aqui a nossa imagem. A nossa câmera vai mudando também enquanto isso. Deixa eu aqui mudar. Não é este aqui, é este aqui. Vejam aqui nesta imagem. Câmera, vamos lá ver. Olha só. Essa imagem todo mundo conhece, todo mundo acompanha pelo SGS lá americano, os tremores no planeta todo. Eu fiz aqui um destaque, é do dia de hoje esse daqui. Eu fiz aqui um destaque, é bem grosseiro, tá? Mas para a gente separar visualmente o que é uma coisa do que é outra. Eu vou começar pelo hemisfério sul, ou a parte mais ao sul do planeta, onde a gente tem um número considerável de sismos também ocorrendo aqui. E como eu disse agora, eles provavelmente têm como causador os cinturões de Van Allen atuando como uma grande bobina eletromagnética, atraindo o manto para várias direções na medida em que o planeta faz o seu movimento de rotação. Agora vem a parte que vocês realmente sempre esperam no nosso programa, a parte relativa ao Nibiru. Essa foto aqui ao lado, a câmera pega. Essa foto aqui ao lado é a última foto espectral do Nibiru tirado em meados de junho deste ano. Ele vai aparecer de novo em setembro.
Mas eu coloquei essa foto aqui para mostrar para vocês que a distância que o Nibiru está nesse momento do nosso planeta é suficiente para começar a agitação sísmica nas latitudes mais altas do nosso mundo também. É isso que vocês devem começar a considerar a partir de agora. Fiquem sempre de olho na parte superior, ou seja, nas altas latitudes, porque o Nibiru está influenciando diretamente essas regiões aqui de forma muito intensa também. Tá certo? Então não é dizer simplesmente assim, olha, o Nibiru é culpado por tudo, é o Nibiru que está fazendo isso. Não, o Nibiru tem uma certa responsabilidade já existem mais organismos científicos engajados na compreensão do Nibiru, dos seus efeitos. A coisa está começando a abrir agora e nós temos o privilégio de realmente estar em contato há mais tempo com esse tipo de material para propagar isso para vocês e explicar como isso funciona. Então, nesse momento, o Nibiru ainda compartilha a responsabilidade pelas coisas que acontecem com outros elementos, conforme eu disse agora, por exemplo, os cinturões de Van Allen. Então, os cinturões de Van Allen também provocam essa movimentação sísmica na parte mais ao sul do nosso planeta. Mas o Nibiru também já atua nas latitudes mais altas. Essa é uma coisa importante. E é isso que vocês têm que começar agora a prestar atenção. Eu já havia dito há muito tempo atrás que uma forma da gente acompanhar a evolução para essa situação mais complicada do nosso mundo seria observar justamente o movimento tectônico, o movimento sismológico do planeta. E isso está acontecendo de uma forma cada vez mais intensa e interessante. Vejam, eu queria lembrar a vocês que durante as nossas conversas faltou, eu acredito que tenha faltado nos programas passados, eu expressar para vocês que quando a gente começou a ter contato, quando eu falo nós, principalmente eu e Renata, nós tivemos mais contato com esse tipo de informação e fomos a fundo na questão, nós também ficamos extremamente preocupados e abalados com isso. Não obstante a isso, eu posso dizer para vocês que tivemos lá alguma dificuldade em superar todo aquele amargor que ficou dentro da gente quando a gente percebeu o que estava realmente acontecendo e principalmente na medida em que a gente ia comprovando os elementos que fazem parte de tudo isso, nós tivemos que realmente usar do nosso treinamento como psicanalistas, por exemplo, para não contornar o problema, mas encarar a coisa de frente. Aliás, até foi isso que nos trouxe até esse momento presente. Ou seja, se hoje eu posso falar de cara limpa, tranquilo para vocês, em relação a esse tipo de situação, é porque um dia lá atrás a gente já teve mal com isso e superou essa questão para poder seguir adiante. E eu, na verdade, digo isso porque a nossa intenção hoje é dizer a vocês que nós não temos como fugir a essa realidade. Mas também não se trata exatamente do fim do mundo. Se trata de uma situação difícil pela qual a gente vai passar, mas a gente tem que estar realmente preparado, e não preparado só materialmente, como tanta gente está correndo para fazer isso, fazer aquilo, mas principalmente psicologicamente. Eu acho que muito antes do Nibiru chegar, muita gente já vai ter tirado a própria vida por desespero, por não saber o que fazer, por não ter informação. E é esse outro ponto da informação que eu também quero destacar aqui para vocês. A gente vive a era da informação, né? A gente vive aqui através da internet, um WhatsApp é uma velocidade incrível. Então, não é por falta de informação que você que está me ouvindo agora vai entrar em desespero. Não pode, não deve, porque a realidade é realmente um pouco dura no que diz respeito a isso, mas, por outro lado, nós temos muito para fazer ainda. Nós temos muito para fazer. E eu convido realmente você a continuar esse movimento de entendimento, de compreensão dos fatos, porque isso te traz a tranquilidade. Aproveito até para dizer que muita gente que nos procura com um pesar muito grande, dizendo assim, olha, o mundo vai acabar, a gente está perdido, como se realmente fosse uma espécie de castigo divino. E não é. Tudo que a gente está vivendo e vai viver ainda tem ligação, tem explicação na dinâmica do próprio universo. O universo inteiro é assim. Os mundos são assim. As coisas funcionam assim. Portanto, a gente não tem que ter medo do que vem. A gente tem que tentar entender que esse é um processo natural e aconteça o que acontecer, estejamos principalmente preparados mentalmente. Mas, agora a gente vai falar um pouquinho mais, para encerrar inclusive o programa, vamos falar um pouquinho mais sobre o Nibiru. Vou dar para vocês as últimas informações sobre a posição dele e o que se espera dele nos próximos meses. Deixa eu
mudança da imagem. Vamos ver se eu acerto desta vez. Aqui está. Aquela imagenzinha que vocês viram, vamos lá, minha câmera. Aquela imagenzinha que vocês viram é a mesma, tá? Mas eu acho importante fixar agora aqui, ó, na informação de texto que eu coloquei bem aqui ao lado. A velocidade atual do Nibiru é de 100 km por segundo. É uma velocidade considerada razoável, mas nós sabemos que ele vai aumentar a velocidade. Essa aqui é a distância que ele se encontra hoje do plano solar, ou seja, como ele vem vindo por cima de nós, ele está entre a linha orbital de Marte e a linha orbital da Terra, ele está a uma distância, imaginem um arco vertical passando por nossa cabeça, algo em torno de 7 bilhões e 190 milhões de quilômetros. Ah, ele está bem longe. Façam as contas que vocês vão ver qual é o tempo estimado de chegada a essa velocidade. A essa velocidade aqui, ele levaria apenas 26 meses para chegar. A gente sabe, como eu acabei de comentar com vocês, que ele vai aumentar a velocidade na medida em que ele se aproximar do Sol. E por isso que os próximos meses são muito importantes, porque é o momento em que ele vai acelerar. Quando ele acelerar aqui, esse número vai cair para aquilo que a gente tinha já estimado entre 14 e 16 meses. Mas a gente vai poder dar com precisão aqui embaixo, logo, exatamente ao sistema solar. E principalmente as reais consequências, uma vez que daqui a uns 9 meses, por exemplo, o Nibiru vai estar perfeitamente visível no céu. Né? No horizonte nós vamos poder enxergar o Nibiru sem telescópio, sem nada, daqui a uns 9 meses. E a partir desse momento, com a ajuda dos telescópios, e ele um pouco mais próximos, a gente pode medir a massa dele com mais precisão e saber exatamente que nível de consequências nós teremos quando ele cruzar o plano solar. Porque tudo que foi dito até agora são especulações que foram feitas em cima de cálculos de realmente pessoas renomadas, físicos renomados, os descobridores do Nibiru lá atrás, mas que ainda necessitam de ajustes por conta, dou como exemplo para vocês, o próprio cometa, o 2017 S3, se achavam, quando ele foi rastreado ano passado, que ele tinha um determinado tamanho. Mas quando ele chegou mais perto, viram que ele era bem maior do que se esperava. Eu não estou dizendo que a mesma coisa vai acontecer com o Nibiru, só estou dizendo que quanto mais próximo, melhor para que a gente tenha uma precisão maior de informações a respeito dos efeitos que ele vai causar. De qualquer modo, não é só o Nibiru, como eu estava explicando para vocês, existem outros tantos elementos em franca produção de modificações aqui no nosso mundo. O Sol, como eu estava explicando no comecinho do programa, além de passar com o pacote espectral completo, com a radiação completa dele, elétrica e tudo mais, ele passa com a radiação térmica também. Então nós temos os oceanos cada vez mais quentes. E quem assistiu aos programas passados aí, desde o nosso comecinho, a gente sempre, quando toca no assunto oceano, a gente sempre lembra do seguinte: os oceanos são os grandes mandatários do clima no planeta. Portanto, se temos oceanos esquentando, magnetosfera reduzindo, cinturões de Van Allen interagindo com o manto da Terra, Nibiru se aproximando, um corpo celeste maior se aproximando, a gente tem que se preparar para mudanças cada vez mais severas no nosso modo de vida. Tá certo? Eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês no dia de hoje. Eu agradeço mais uma vez aí não só a audiência, que é sempre estrondosa no nosso canal, te agradece a confiança, a credibilidade que vocês depositam na gente. E qualquer dúvida, pessoal, é só só passar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo e a gente, na medida do possível, vai respondendo para vocês. Tá bom? Forte abraço a todos, força, coragem e fé. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. For your hungry touch, picturing you.